Amém. Senhor Deus Todo-Poderoso, mais um momento aqui estamos reunidos na Tua presença, ó Pai, para louvar, engrandecer e Te dar toda a honra, Senhor Deus, porque o Senhor é merecedor de tudo isso, ó Pai. Que possamos, ó Pai, nos encher da Tua presença, ó Pai, e que possamos, Deus Todo-Poderoso, fazer o nosso melhor e que o nosso louvor possa subir a Ti, meu Pai, com um aroma suave e agradável a Ti. É isso que eu lhe peço no nome de Jesus. Amém. Amém. Eu sei que
Queremos esquecer, ó Deus, o que o Senhor fez por nós, ó Deus. Naquela cruz, ó Deus, pagando alto preço. É verdade. Jesus é meu amado, Jesus, nunca te deixarei. De um lamaçal fui resgatado, me firmou na rocha e agora eu sei. Te amo, te quero. A
Deus Pai Todo-Poderoso, nós te damos graças, meu Deus. Tua honra, meu Pai, esteja sobre nós, o Teu poder, o Teu Espírito Santo, Senhor. Damos graças a Ti, louvando com o nosso coração e nossa vida, Senhor. Venha nos ensinar através da Tua palavra, através da língua do Nando, da boca dele, Senhor, para que a Tua palavra venha se iluminar, meu Pai, para os olhos dele, Senhor, e para os pensamentos dele, para que em tudo possamos aprender contigo durante esta noite, no nome de Jesus. Amém. Amém? Boa noite a todos. Hoje eu vou realmente falar sobre algo que eu vejo que tem uma grande importância na vida de todas as pessoas, né? Porque existe um grande questionamento que a gente até estava conversando, que é se realmente Deus existe. Né? Como que a gente tem a comprovação de que Deus existe? Grande maioria das pessoas tem isso através da fé. Grande maioria das pessoas tem isso através de experiência, através de uma ou outra circunstância que passou onde viu a mão de Deus. Outras pessoas veem isso como a palavra mesmo diz, através da natureza. Você olha ali fora e vê a natureza e fala, é impossível não existir um Deus. Mas existe, depois que você passa desse sentimento de será que Deus existe, existe um outro grande questionamento. Será que Ele me escuta? Será que Ele me ouve? Né? Porque grande maioria das pessoas passa pela fase do Deus existe, mas entra na fase do será que Deus me ouve? E se Ele me ouve, por que acontecem tantas coisas que eu acho que não deveria acontecer? Né, que eu acho que não se encaixa na minha vida, nem no momento da minha vida. E como que a gente sabe se Deus fala conosco? Como que a gente vai ter a testificação de que se realmente o que a gente tem ouvido é a voz de Deus? Né? Deus, Ele fala de muitas maneiras, até mesmo sem usar palavras. Não há linguagem, nem palavras, e deles não se ouve nenhum som. No entanto, toda a terra se faz ouvir a sua voz, e as suas palavras até os confins do mundo. Salmo 19, 3 e 4. Então Deus fala. Deus fala até mesmo em silêncio. Deus fala. Deus fala conosco, com a voz interior. Deus fala através de um pensamento. Porque grande maioria das pessoas, muitas vezes aguarda algo estrondoso. Quer ouvir um rugido no céu, quer ouvir algo miraculoso, né? Mas nós temos muitas formas de ouvir a Deus. Por causa do seu imenso amor, Deus tem se revelado à humanidade e a cada um de nós, especificadamente e de formas variadas e repetidamente. Então, a forma com que um ouve Deus não é igual à forma com que o outro ouve. Deus fala. A gente só tem que entender se a gente está na mesma sintonia. Antigamente a gente usava, né, a questão do rádio, né? Eu vou escutar uma música, então eu tenho que sintonizar porque eu sei que aquela rádio toca a música que eu gosto. Hoje a gente já está numa era mais tecnológica, né? Como que eu vou acompanhar a vida de uma pessoa se eu não for inscrita no seu canal? Né? Como que eu vou ter essa similaridade com a pessoa se eu não estiver na mesma sintonia que ela? E principalmente se o conteúdo dela não me agradar. Em Hebreus, aqui a gente vê, a nós, seus filhos, o Senhor fala pela palavra profética. Como nós já passamos do estágio Deus existe, então nós vamos descobrir como que Deus fala conosco. Nós que somos seus filhos, Ele fala com nós através da palavra profética, né? Aquela palavra que você recebeu. Ele fala através das escrituras. Ele fala através do seu filho, que nós acabamos de cantar aqui, né? Já que a tumba já está vazia, então ele vive. Então ele fala através do seu filho e ele fala através do Espírito Santo que habita em nós. Aonde que nós conseguimos testificar isso? Nós temos em Hebreus 1 e 2. Há muito tempo Deus falou muitas vezes e de várias maneiras aos nossos antepassados por meio dos profetas.
Mas nesses últimos dias Deus nos falou por meio de seu Filho, a quem constituiu o herdeiro de todas as coisas e por meio de quem fez o universo. Então Hebreus 1 e 2 nos testifica que Deus fala. Nos testifica que Deus fala. Então, Hebreus 1 e 2. Então, Deus nos fala através dos profetas, Deus nos fala através da sua palavra, Deus nos fala através de seu Filho e Deus nos fala através de seu Espírito. São as formas com que Deus fala conosco. Em João 16, 12 e 13, diz o seguinte: tenho ainda muito a lhes dizer, mas não podem suportar agora. Mas quando o Espírito da verdade vier, ele os guiará a toda a verdade. Não falará de si mesmo, falará apenas o que ouvir, e lhes anunciará o que está por vir. João 16, 12 e 13, né? Então, nós conseguimos ver aqui vários pontos onde Deus tem falado. Aí nós vamos, depois se vocês quiserem abrir a palavra em Salmo 119, vai ser o nosso texto base, tá? Para a gente poder acompanhar. Mas em 2 Timóteo 3, 16 e 17, toda a Escritura é inspirada por Deus e é útil para o ensino, para a repreensão, para a correção, para a instrução na justiça, para que o homem de Deus seja apto e plenamente preparado para toda boa obra. 2 Timóteo 3, 16 e 17. A Bíblia é um referencial porque é inspirada por Deus e nela temos base de segurança, padrão, fonte de conhecimento e sabedoria. Ela é invariável, infalível e completa. Por ela sabemos quem é Deus e o que Ele quer de nós, que sejamos perfeitos e perfeitamente habilitados para toda boa obra. Então, o que Deus exige de nós? Qual que é a sintonia de Deus? A sintonia de Deus é cumprir a sua vontade, é seguir a sua palavra. Mas como que eu vou seguir uma palavra que eu muitas vezes não conheço? Então é necessário que a gente conheça as Escrituras, porque se a gente conhecer as Escrituras, a gente vai poder viver as Escrituras, né? Então vamos abrir a palavra em Salmo 119 e ver as formas com que Deus fala e a eficácia da sua palavra. Versículo 1 e 2. Como são felizes os que andam em caminhos irrepreensíveis e que vivem conforme a lei do Senhor. Como são felizes os que obedecem os estatutos e de todo o coração o buscam. É importante a gente entender isso, que para a gente viver e vivenciar esta palavra, o nosso coração, ele tem que estar ligado ao Senhor. Porque se o nosso coração não estiver ligado ao Senhor, a gente nunca vai conseguir entrar nessa sintonia. E a gente vai passar uma vida achando que conhece, achando que escuta, mas correndo o risco de ser rejeitado lá no final. Que é o que mais nos preocupa. Porque a gente dizer que conhece a Deus, não garante que Deus nos conheça. A gente sempre usa o exemplo. Todos nós sabemos quem é o presidente do Brasil, mas o presidente do Brasil sabe quem é cada um de nós? Não. Então não adianta você conhecer, não adianta você saber quem é, você tem que ser conhecido por ele. É aí que entra a diferença de Deus. No versículo 11 diz o seguinte: guardei no coração a tua palavra, para não pecar contra ti. Nós também cantamos aqui, e sabemos e reconhecemos que uma das coisas que nos afasta de Deus é o pecado. A quebra da aliança, a quebra dessa lei, é o que nos afasta do Senhor. No versículo 18, abre os meus olhos para que eu veja as maravilhas de tua lei. A gente precisa entender que para a gente poder guardar no coração a palavra do Senhor para não pecar contra Ele, a gente precisa ter amor a esta palavra. Porque se a gente não tiver isso dentro de nós, nós vamos fazer isso com esforço. E o esforço, você passa uma vez, resistir uma, resistir duas, resistir três. Na quarta eu caí.
É isso que acontece, porque você não consegue sustentar. É a mesma coisa no casamento, a fidelidade. Não é que você tem que ficar apartado de todas as pessoas. Você tem que ter a fidelidade guardada no teu coração. Porque se você não tiver ela guardada no teu coração, uma hora, infelizmente, você vai cair. Aqui diz o seguinte, no versículo 25, a palavra nos vivifica, fortalece e consola quando estamos doentes, tristes, angustiados. Então a palavra de Deus, ela para nós, ela é o quê? Ela é o alimento. Ela é aquilo que pode realmente nos dar sustento. A palavra não é algo para você chegar lá e falar assim, puxa, hoje eu estou bem difícil. Vamos ver se fala alguma coisa comigo. Não, isso aqui não é para mim não. Carta dos exilados, não, isso não é para mim não. Vou ver se tem outra coisa aqui. A palavra não é para ser usada dessa maneira. A palavra ela é um manual. A gente vê isso. Nós temos o costume de não ler o manual das coisas. Você compra o micro-ondas e o que você faz nele? Pipoca, esquenta água, bolo de caneca e mais algumas coisas. Tem gente que cozinha, faz o almoço dentro do micro-ondas, faz bolo, faz torta, tudo dentro do micro-ondas. Mas você precisa saber usar. Porque se você não souber usar, você vai estar vivendo somente o básico. Você vai estar vivendo de uma forma medíocre, vivendo na média. Você não vai conseguir se destacar. Como que a gente se destaca hoje no mundo? Sendo bom naquilo que a gente faz. Porque se a gente não for bom naquilo que a gente faz, a gente não vai conseguir um destaque. A gente vai ser só mais um, como tantos tem aí fora. Como que a gente vai se destacar na vida com o Senhor? Sendo bom naquilo que a gente faz. Mas para mim ser bom naquilo que eu faço, eu preciso ter conhecimento. Hoje a gente estava comendo churrasco e falando sobre churrasco. Como que eu vou fazer um churrasco bom? Eu vou fazer um churrasco bom se eu buscar conhecimento. Aonde eu vou buscar conhecimento? Aonde eu puder. Só que existe o conhecimento distorcido. Existe aquela pessoa que vai falar para você preparar a carne de um jeito que se você fizer vai dar ruim. A palavra também é assim. Infelizmente, existe conhecimento distorcido. Existem mensagens que você não deve levar realmente a sério. Porque Deus não é um guru. E também não é um homem de negócio. Deus ele pode participar dos seus negócios com certeza. Mas ele não é um homem de negócio. Ele não é moeda de troca. Ele fez aqui, ó. Ele deu o seu filho. Ele não barganhou. Ele não trocou. E nem obriga ninguém a aceitar. Mas existem consequências por não aceitar. Isso daí é algo que a gente tem que levar a sério. Porque como eu disse, o que vai resolver eu chegar ali na frente do Palácio da Alvorada e pedir para chamar o Bolsonaro? Chama o Bolsonaro lá, fala que o Nando quer falar com ele. Eu não sei quem é Nando, eu não conheço essa pessoa. Eu não vou poder entrar. Vai acontecer a mesma coisa no céu. Se você chegar lá e o seu nome não estiver escrito no livro da vida, você vai ficar fora. Só que eu vou ali no Palácio da Alvorada e não posso entrar, minha vida segue o curso. Mas a hora que eu chegar no céu e eu não puder entrar, não dá para mais seguir o curso. E é isso que a gente tem que entender. Como a gente vive vai determinar como a gente vai ser na eternidade. O que a gente vai ser na eternidade? Não adianta você ir para uma prova de faculdade sem estudar. Você pode até passar, mas você não vai ser um bom profissional. Você não dedicou, você não teve amor, você não se empenhou naquilo. Então você não vai ser um bom profissional. Do mesmo jeito que se você não se empenhar na palavra e incumprir ela, você não vai ser um bom cristão. E não sendo um bom cristão, você não vai ter lugar reservado. Eu assisti a final da Copa da UEFA e vi o quanto de torcedores que ficaram para fora porque venderam o ingresso falsificado. Se a pessoa tinha aquilo como sonho da vida, ela perdeu. Mas nós não estamos falando de um evento. Nós estamos falando do evento. Do maior evento. Daquele que nenhum de nós tem desejo de ficar fora. Mas existem requisitos para entrar. Se a gente olhar o versículo 45, ele vai dizer o seguinte, do mesmo Salmo 119. Andarei em verdade, em verdadeira liberdade, pois tenho buscado os teus preceitos.
Só alcançamos a verdadeira liberdade na medida em que buscamos e andamos nos preceitos do Senhor, revelados em sua palavra. Disse Jesus aos judeus que haviam crido nele: se vocês permanecerem firmes na minha palavra, verdadeiramente serão meus discípulos, e conhecerão a verdade, e a verdade os libertará. João 8, 31 e 32, para quem quiser acompanhar. Então, nós precisamos andar na verdadeira liberdade para poder buscar os preceitos do Senhor. Versículo 56. Essa tem sido a minha prática, obedecer os teus preceitos. Tudo isso que lemos neste salmo só acontece na vida daqueles que praticam a palavra e não apenas a ouvem. Tiago 1, 22 e 25 ao 25. Sejam praticantes da palavra e não apenas ouvintes, enganando-se a si mesmo. Aquele que ouve a palavra e não a põe em prática é semelhante ao homem que olha para a sua face no espelho e depois de olhar para si mesmo sai e logo esquece de sua aparência. Mas o homem que observa atentamente a lei perfeita que traz a liberdade e preserva na prática dessa lei, não esquecendo o que ouviu, mas praticando-a, será feliz naquilo que fizer. Requisitos para ouvir ao Senhor: praticar a palavra, praticar o conhecimento. Tá, mas como que eu sei se o que eu tenho feito já é suficiente? Preciso de mais? Tenho feito bastante? Na palavra. Você passa a sua vida no crivo da palavra. Você faz as obras e precisa manifestar o caráter que Cristo nos deixou como exemplo. Ele nos deixou esse exemplo, um exemplo a ser seguido. Ele não nos disse para nos fazer algo que ele não fez. Ele disse para a gente o imitar, para a gente copiar. A gente vê a criança, ela copia o que ela vê, mas ela copia porque ela está vendo. Então, se você viver num meio que possa acrescentar na sua vida, você vai crescer. Mas se você viver num meio que ficar te drenando, vai chegar um momento que você vai sucumbir. Você não vai conseguir passar essas barreiras, né? Quando você ouve esta palavra e não a põe em prática, ele diz que você é semelhante a um homem que olha sua face no espelho e depois de olhar para si mesmo sai e logo se esquece da sua aparência. Por quê? Porque eu posso ouvir a palavra aqui e nesse momento, eu preciso fazer aquilo, porque conforme você está ouvindo, quer saber se Deus fala? É assim, conforme eu estiver falando aqui, essa vozinha que fala, preciso parar de fazer aquilo que eu fiz não estava certo, isso aqui eu preciso melhorar. Essa é a voz de Deus. E isso ele fala especificadamente para cada um. E ele fala hoje, ele vai falar amanhã, ele vai falar até o final das nossas vidas. Porque é assim que é. Só que aquele que ouve e é semelhante ao homem que esquece a sua aparência, Mateus 7, 24 e 27 diz: eu lhes direi claramente, nunca os conheci, afaste-se de mim vocês que praticam o mal. Portanto, quem ouve estas minhas palavras e as pratica é como um homem prudente, que construiu a sua casa sobre a rocha. Caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos e deram contra aquela casa. E ela não caiu, porque tinha seus alicerces na rocha. Mas quem ouve essas minhas palavras e não as pratica é semelhante e não as pratica é como um insensato, que construiu a casa sobre a areia. Caiu a chuva, transbordaram os rios e sopraram os ventos, e deram contra aquela casa, e ela caiu, e grande foi a sua queda. É muito complicado, mas ao mesmo tempo é muito simples. Porque viver a lei de Deus não é viver isolado do mundo, não é viver numa caverna, não é viver sem ter contato com as pessoas, não é não poder ter uma televisão, não poder ter um telefone. Não é isso que é viver com Deus. Viver com Deus é ter acesso a todas essas coisas e usar elas para o bem.
e usar elas para a edificação das outras vidas, usar elas para construir. É isso. Hoje, mais do que nunca, nós temos tantas ferramentas, né? Nós temos a internet para nos ajudar. Uma palavra dessa pode ir para qualquer lugar, instantaneamente. Antigamente, dependia de ir lá, de ler o pergaminho, de precisar lá do profeta, do sábio para interpretar, porque não havia essa interpretação do Espírito Santo que a gente tem hoje. Mas como que a gente vai construir, edificar nossa casa sobre a rocha? O que é esse alicerce? Aonde é o nosso alicerce seguro? Por isso que realmente coisas que a gente vê que não acrescenta na nossa vida, a gente tem que pôr de lado. Pode doer, mas tem que colocar de lado. Ficar no telefone o dia inteiro tá me sugando, tá tirando meu tempo com a família. Mesmo que eu trabalhe, eu preciso ter um controle, eu preciso ter um horário, eu não posso ser dominado. Salmo 119, versículo 63. Sou amigo de todos que temem e obedecem os teus preceitos. Então isso quer dizer o quê? Que nós devemos caminhar, andar junto com aqueles que temem ao Senhor e guardam seus preceitos. Estes devem ser os nossos companheiros na vida. Nosso relacionamento com os ímpios deve ser sempre com a intenção de levá-los a Cristo. De que forma? No trabalho, no lazer, na família. Não está dizendo que você não pode andar com aquele que não é crente, com aquele que não é cristão, com aquele que não professa a mesma fé, com aquele que não está dizendo isso. Está dizendo que quando você andar com ele, você tem que fazer diferença. Que quando você andar com ele, ele tem que ver em você um exemplo a ser seguido. Ele não tem que olhar e falar assim, mas ele não é crente, faz as coisas que eu faço. Mas ele não é crente. Quando você anda com essas pessoas, a sua intenção tem que ser sempre de levar, como se diz, de puxar a sardinha para o seu prato, trazer ele para Cristo, não deixar ele te levar a caminhar para o mundo, porque o mundo e o pecado, eles são sorrateiros, você não percebe, quando você vê, você já está enrolado e fala, e agora o que eu tenho que fazer? Isso é igual quando a pessoa conta uma mentira, né? Contou uma mentira, aí para não ser descoberto, conta outra para encobrir aquela e começa. Aí chega num ponto e fala, meu Deus, e agora? Como que eu vou voltar tudo isso que eu falei? Né? Porque nunca para ali, sempre vai mais longe. Salmo 1 diz o seguinte, como é feliz aquele que não segue o conselho dos ímpios, não imita a conduta dos pecadores, nem se assenta na roda dos zombadores. Como é feliz aquele que mesmo estando no mundo, é desfocado do mundo. Ele não está em sintonia com o mundo. Ninguém precisa deixar trabalho, ninguém precisa deixar as suas coisas, mas precisa fazer diferença onde está. Precisa ser sal, precisa ser luz, né? Versículos 67 ao 71 do Salmo 119. Antes de ser castigado eu andava desviado, mas agora obedeço a tua palavra. Tu és bom e o que fazes é bom. Ensina-me os teus decretos. Os arrogantes mancharam o meu nome com mentiras, mas eu obedeço os teus preceitos de todo o coração. O coração deles é insensível. Eu, porém, tenho prazer na tua lei. Foi bom para mim ter sido castigado, para que aprendesse os teus decretos. Então, todo tipo de correção de primeira instância, ela traz um sentimento desagradável. É ruim, né? Quando você é chamado a atenção. E quando você se vê numa circunstância onde você se sente em pecado. Mas é aí que a gente tem que fazer essa correção valer a pena. É aí que a gente tem que fazer esse sentimento fazer diferença nas nossas vidas. Porque caso contrário, nós jamais vamos conseguir viver a plenitude do Evangelho. Versículo 98 ao 100. Os teus mandamentos me tornam mais sábio do que os meus inimigos, porquanto estão sempre comigo.
Tenho mais discernimento que todos os meus mestres, pois medito nos teus testemunhos. Tenho mais entendimento que os anciões, pois obedeço os teus preceitos. Então, qual que é o princípio da sabedoria? Temer a Deus e cumprir os seus mandamentos. Isso mostra a nós que nós damos valor nessa vida. Porque é nessa vida e é o que a gente faz nela que vai ecoar na eternidade. De um jeito ou de outro. Como se diz, nós estamos num trilho. Não tem como virar. Não tem como sair. Nós vamos chegar lá no final. Todos vão chegar. Uns, infelizmente, mais rápido que os outros. Mas e a forma com que você vai chegar? O que você vai ter na mão? O que você vai poder apresentar? A gente fala muitas vezes, né? Como que a gente se porta na presença do Senhor? Afinal de contas, né? Como eu citei aqui, se eu for ali no Palácio da Alvorada, visitar o Bolsonaro, eu vou arrumar o cabelo, vou colocar uma roupa bacana, né? Vou treinar umas palavras bem impressionantes. Mas nós estamos diante do Senhor dos Senhores, maior do que qualquer rei que essa terra já viu. E o que Ele quer de nós é uma vestimenta interior. O que Ele quer de nós é realmente uma pureza interior. Como que a gente vai se apresentar a este rei, a este Senhor, Rei dos reis, sujo, impuro, em pecado? Como que a gente vai chegar diante dele? Como que a gente tem coragem de se apresentar diante dele em pecado? Porque o cantinho mais escuro da nossa vida, ele conhece de canto a canto. O mais escuro. O pensamento mais sombrio, ele já sabe. Então nós estamos enganando quem? Quem que nós estamos enganando? Fazer vista para os outros? Não vou sair para tal lugar porque o que vão pensar de mim? O que vão pensar de mim? O que me importa é o que o Senhor pensa de mim. O que me importa é o que o Senhor vê quando Ele olha para mim. É isso que me importa. Não que as outras pessoas, porque seu filho veio para cá para morrer, para dar a vida, e nem assim não agradou a todos. Nós não vamos conseguir. Nós não vamos conseguir agradar a todos. Então nós vamos se preocupar em agradar a Deus. E aqueles que for dele, vão se sentir agradados por nós. Aqueles que for dele, vão ter simpatia com nós. Vamos falar a mesma língua com aqueles que forem de Deus. Aqueles que não forem, é o que a palavra diz aqui. Vamos tentar trazer eles para o nosso lado. Vamos tentar buscar eles para o nosso lado. E de maneira nenhuma nos deixar corromper pela forma em que eles viverem. Versículos 103 ao 105. Como são doces para o meu paladar as tuas palavras, mais do que o mel para a minha boca. Ganho entendimento por meio dos teus preceitos, e por isso odeio todo o caminho de falsidade. A tua palavra é a lâmpada que ilumina os meus passos, e a luz que clareia o meu caminho. Pronto. Está perdido por quê? Está difícil de se encontrar por quê? Se nós temos a lâmpada, o caminho, e se precisar estender a mão, ele segura também. Porque Isaías fala que a mão do Senhor não está encolhida, e nem os seus ouvidos agravados para que ele não possa te ouvir. Então, aonde que está o defeito da sintonia? Agora, não adianta a gente querer falar uma língua que o Senhor não ouve. O Senhor ouve aquele que está vivendo na desobediência? Sim, em arrependimento. Mas não adianta o camarada estar vivendo a vida de qualquer jeito e falar assim, eu preciso daquilo, preciso daquilo, preciso daquilo. Gente, a maioria de nós aqui é pai e mãe. Filho fez por merecer? Toma um negócio. Não fez? Não vou te dar. É simples assim. Só que nós temos uma relação de sangue. Mas com o Senhor, qual é a nossa relação? Sendo que nós somos enxertados, filhos adotivos, herdeiros de uma promessa que foi dada lá atrás.
Então, como que nós temos que se comportar? Nós temos que se comportar com gratidão. É assim que a gente tem que se comportar. E com gratidão, o que a gente deve fazer? Obedecer. Versículo 130. A explicação das tuas palavras ilumine e dá discernimento aos inexperientes. Uma coisa eu posso dizer e garantir. Aconteceu comigo, aconteceu com vocês que estão aqui, e acontece com praticamente todas as pessoas. Ninguém vai chegar no final da vida sem ter escutado falar de Deus. Ninguém vai chegar lá na ilusão de eu não sabia de nada disso daqui. Isso não vai acontecer. Isso eu posso garantir. Porque, por mais remota que era aquela época, nós estamos falando dela hoje. Há mais de 2000 anos. Sem internet, sem telefone, sem Instagram, sem YouTube. Está aqui, ó. Essa palavra, ela venceu o tempo. E nós estamos aqui falando dela hoje. Então, todos vão saber. Agora, a forma com que a gente vai chegar é que vai fazer realmente a diferença. Versículo 165. Os que amam a tua lei desfrutam de paz, e nada há que os faça tropeçar. Não tropeçam porque andam na luz da palavra. Têm paz porque se submetem ao Senhor e andam próximos a Ele. O que a gente precisa fazer? Primeiro, conhecer o Senhor. Depois, andar próximo a Ele. E ter com Ele intimidade. Vocês que estão vivendo um pouco com nós, já estão conhecendo um pouco mais de nós. Mas esse conhecimento só vem por proximidade. Esse conhecimento só vem por afinidade. Esse conhecimento só vem por presencial. Porque senão a gente vê uma vida que muitas vezes não é aquela que a gente imaginava, né? A gente muitas vezes conhece uma pessoa e a gente até gostava dela, mas quando a gente conhece ela de verdade, você fala assim, convive com ela, você fala assim, podia ter ficado só no conhecimento, eu gostava mais dela quando eu não conhecia ela tão profundamente. E é esse diferencial que a gente tem que fazer. Quanto mais as pessoas nos conhecerem, a todos nós, mais eles têm que ter o desejo de conhecer, mais eles têm que ter o desejo de ficar próximo, mais eles têm que ter o desejo de ter essa afinidade. E é o mesmo comportamento que a gente tem que ter com Deus. E como que a gente faz isso? A conta foi paga. Bilhete premiado já foi sorteado. Só que você tem que sacar o prêmio. E para sacar o prêmio, tem algumas regrinhas. Estão tudo aqui dentro. Estão tudo escrito aqui dentro. Todas as regras das nossas vidas estão escritas dentro deste livro. O que eu preciso aprender de Deus? O que está na palavra. Eu posso buscar conhecimento em várias fontes, mas sempre passando pelo crivo da palavra. Porque não adianta eu ir com, como se diz assim, com toda a sorte de ensinamento, não. Porque tem muita coisa que está ensinada errada. Então, por isso que tudo que a gente fala, a gente mostra. Acompanha na palavra. Tem que ter essa proximidade. Porque caso contrário, infelizmente, a gente pode chegar lá e botar a culpa no pastor. Mas mesmo assim nós vamos ficar fora. Porque se você chegar lá com um bilhete falso, não adianta você falar, mas eu paguei o preço do original. Mas se ele é falso, você não vai entrar. E assim vai acontecer no final das nossas vidas. Amém? Amém. Senhor Deus Todo-Poderoso, Pai, nós te agradecemos, Pai, pela Tua Palavra, te agradecemos pelo ensinamento, te agradecemos por este culto, Pai, e realmente, Pai, queremos, ó Deus, nos aproximar cada dia mais do Senhor, viver mais próximos a Ti, ó Pai, porque isso é o que verdadeiramente importa para as nossas vidas, Pai, porque sabemos, Pai, que essa vida que vivemos aqui é passageira, Senhor, e é realmente, Pai, algo que irá acabar, ó Deus, mas nós precisamos estar ligados ao Senhor, ó Pai, que é fonte de sabedoria,
sabedoria eterna, Senhor. Por isso, Pai, instrui as nossas vidas, Pai, guia os nossos caminhos, Pai. Fala ao nosso coração, ó Pai. Fala do jeito que o Senhor sabe que nós vamos ouvir, ó Pai. Através da Tua palavra, através das profecias, através de uma palavra de sabedoria, seja qual for a forma, Pai. Fala conosco, Pai. E realmente, Pai, nos guia ao caminho da Tua justiça, Pai. Em nome de Jesus. Amém.